Quem sou eu? Eu sou um pouco como você. Eu também luto por uma justa pena. Eu me chamo Cláudia Spinassi, sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e juíza de Direito no estado do Paraná há quase 15 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu sonhava em ter uma boa profissão para dar uma vida estável, uma vida confortável para minha família. Assim que eu me formei, eu resolvi experimentar as oportunidades de trabalho que o direito nos dá. Eu advoguei e foi muito interessante advogar porque a advocacia nos dá uma liberdade muito boa. Além de advogar, eu também atuei como assessora de uma juíza. E foi lá que eu percebi a minha verdadeira vocação, que o que eu realmente queria era estar na magistratura. Como eu me preparei? Fiz escola da magistratura, fiz cursinho preparatório para concurso, estudei muito e vieram os frutos. Eu passei no concurso de técnica do TRE, de analista, e ao mesmo tempo também passei nos concursos da magistratura do Paraná e de advogada da União. Então eu pedi final de fila no concurso da magistratura do Paraná e assumi como advogada da União. Eu não exerci essa profissão por muito tempo. Logo eu fui chamada para decidir se assumia ou não o cargo de juíza no Paraná. E eu decidi assumir. Eu assumi como juíza no início de 2007. Meu Deus, foi uma fase muito difícil. Aqui no Paraná a gente assume como juiz substituto. Eu fiquei por um tempo assim, sendo juíza substituta, um bom tempo, e depois fui nomeada juíza de direito numa comarca inicial. E nessa fase inicial da carreira, o que eu mais senti, além da dificuldade para administrar uma comarca inteira, foi em atuar nas áreas da infância e juventude e na execução penal. As duas têm urgências e têm coisas muito sérias para serem resolvidas. A infância e juventude a gente trata com seres desprotegidos, seres cuja nossa decisão vai mudar a vida deles. E na execução penal, além de estarmos lidando com um dos bens mais preciosos do ser humano, que é a liberdade, minha grande dificuldade foi tudo aquilo que eu estudei não se encaixava na prática. E foi muito difícil o início, a atuação na execução penal. Naquela época, os processos ainda eram físicos. Hoje, quase que todo o Brasil já tem o sistema informatizado CEU e os processos de execução penal são eletrônicos. Mas naquela época eles eram físicos. Então, quando eu recebi uma conclusão de um processo de execução penal, eu recebi uma pilha de processinhos amarrados um ao outro com barbante e muitas vezes totalmente fora de ordem. A dificuldade já começava ali. Começava em adivinhar qual era o pedido que estava sendo apresentado. O que eu tinha, afinal de contas, que decidir. E eu percebia que a dificuldade que eu tinha na execução penal não era só minha, era de muitos outros profissionais também. E foi assim, estudando muito, que eu acabei desenvolvendo um método de entender a execução penal de uma forma lógica que hoje facilita muito a minha atuação. Mesmo com o CEU, com o processo eletrônico da execução penal, eu percebo que ainda muitos profissionais têm dificuldade em compreender como a execução penal funciona. E isso é muito prejudicial à justiça. Hoje, com a superlotação carcerária que o Brasil vive, a quantidade de processos é tão grande que é muito difícil o juiz controlar e garantir o direito de cada pessoa que está presa. O papel da defesa nisso é essencial. Só ele, entendendo bem a execução penal e atuando de uma forma efetiva, pode garantir o direito dessas pessoas. Porque ainda hoje eu me deparo no sistema CEU com vários processos com erros. Porque o sistema precisa ser alimentado por seres humanos. E às vezes as pessoas se confundem, erram na hora de alimentar o sistema. E isso acaba, então, gerando grande prejuízo para quem está preso, significando meses e até anos de prisão indevida. Mas tem como sanar esse problema. Esse problema ele pode ser sanado com estudo.
Ele pode ser sanado com os profissionais aprendendo e entendendo como a execução penal funciona de uma forma integral, entendendo como o cálculo de pena funciona. E foi para isso que eu criei o Justa Pena, na intenção de auxiliar outros profissionais a entenderem bem a execução penal, a disseminar, a dividir com vocês o meu método de cálculo, mas principalmente a ajudar a entender de uma forma completa a execução penal. Porque só assim nós podemos atuar para garantir uma justa pena e, quiçá, auxiliar a reduzir a superlotação carcerária desse Brasil, que tanto prejuízo causa à nossa sociedade.